Bom dia. Queria agradecer muito o convite para participar desse fórum. Queria agradecer a organização, obviamente o papel do Mark nesse processo. Eu falei com ele agora no café, que é um trabalho de formiguinha, porque discutir isso, amplos aspectos, várias doenças crônicas não transmissíveis e a forma de mobilizar a população é realmente desafiador. E esse trabalho contínuo, liderado por ele, é extremamente relevante. Bom, eu tenho 10 minutos para falar de distúrbios do sono. Vamos tentar ser um pouquinho bem breve, mas, obviamente, colocando alguns pontos importantes nesse cenário. A professora Cláudia colocou muito bem o impacto que nós estamos vendo nos distúrbios do sono em vários domínios, vamos falar deles, e isso também parece estar chegando em outros aspectos, vamos dizer assim, não tradicionais até então. O American Heart Association publicou esse documento, falando o seguinte: quais são os hábitos que as pessoas devem ter para ter uma vida mais longa, para ter uma vida também de qualidade melhor, né? É claro que aqui que é a ótica cardiometabólica, mas, ao mesmo tempo, como ela já destacou muito bem, especialmente após uma determinada faixa etária, a doença cardiovascular é a de maior, número 1 no mundo em termos de mortalidade. E, como vocês estão vendo, por essa figura, nós temos aqui o que eles chamam de as essências da vida, né? O que é essencial para a vida. E há 10 anos atrás, o documento tinha 7 fatores, né? Entre eles a dieta, a necessidade de atividade física, o controle da glicemia, o controle do peso, o controle da dislipidemia, a pressão arterial, o tabagismo. E em 2022, eles fizeram uma nova reavaliação, detalharam, esmiuçaram um pouco mais, mas a grande novidade desse documento foi a inclusão do sono como o 8º elemento nesse contexto. Então, obviamente, isso traz uma visibilidade muito grande. Ter aí, nessa ala do sono, também uma fundamentação científica por trás para justificar essa inclusão. Obviamente, eu não vou, em 10 minutos, falar de todos os distúrbios do sono. Nós temos, na verdade, quantificados mais de 80, considerando, obviamente, subtipos, dependendo de cada uma das áreas. Mas eu vou trazer aqui, pensando no contexto público, 2 principais distúrbios do sono de forma muito breve. Uma delas é a insônia, que certamente teve um grande impulso com a pandemia, mas já era um problema de saúde muito comum. Então, há estudos mundiais sugerindo que 7 a 19%, tem um estudo aqui em São Paulo, pelo pessoal da Epsono, mostrando 15% da população adulta sofre de insônia, nas suas mais variadas formas aí. E, até então, explorávamos muito, com muita razão, o papel da insônia na performance, no tempo de reação, inclusive risco de acidente, risco de depressão, ansiedade. Falamos muito, né, quem dorme mal tem deficiência imunológica e maior suscetibilidade a infecções, e o espectro está cada vez mais aumentando. Então, hoje nós falamos também no impacto da insônia no peso, na pressão arterial, no risco de doença cardiovascular e também no risco de diabetes. Então, nós temos hoje uma pletora muito grande de comorbidades. E a insônia, ela é proporcional, perdão por esse problema técnico aqui, vamos ver se passa. A insônia impacta vários domínios, né? Isso, agora teve um problema técnico. Esse é que a gente chama de radar plot, que mostra, comparado a uma pessoa que tem um sono bom, que tem um sono bom, oh meu Deus, voltando aqui, perdão pela, isto. Comparando uma pessoa de sono de boa qualidade, usando esse termo sono bom, popularmente, à medida que piora a gravidade da insônia, você tem uma série de prejuízos funcionais, sociais, saúde mental, função física, saúde geral, vitalidade, que impactam nesse aspecto e que certamente vai trazer inúmeras consequências nesse sentido. A insônia pode também levar a consequências cardiometabólicas, como eu já destaquei naquele slide anterior, e há vários mecanismos sustentando isso: aumento da atividade simpática, inflamação, desregulação de eixo hipotálamo-hipofisário, quer dizer, linkando isso com a doença cardiovascular propriamente dita. Quais são os gaps para a gente poder discutir um pouco no tratamento do SUS, da insônia, né? Existe gaps também na saúde suplementar, inclusive treinamento dos médicos, das médicas, para lidar com esse paciente com insônia. Mas, falando especificamente do SUS, nós não temos, por exemplo, acesso a um dos principais tratamentos, que é a terapia cognitivo comportamental, que é uma das bases de forma sistemática. Tem uma cidade XYZ no Brasil que tem esse atendimento, mas sistematicamente nós não temos
a ênfase na terapia não farmacológica da insônia. E mesmo quando nós falamos de tratamento farmacológico, o tratamento medicamentoso é extremamente limitado. Frequentemente nós temos que lidar com benzodiazepínicos e alguns antidepressivos não aprovados para insônia com características sedativas. Então, o arsenal terapêutico do médico que está abordando a insônia hoje no Brasil, ele está muito limitado também, seja não farmacológico e seja farmacológico nesse aspecto, para que a gente possa pensar um pouco nesse cenário. O segundo, obviamente, é o que está sendo mais discutido aqui, a apneia do sono. Não vou ficar falando para vocês as obstruções que ocorrem durante a noite, vocês sabem bem, e que vai levar à fragmentação do sono, vai levar à queda de oxigenação no corpo, vai levar também a fenômenos que podem ter impacto cardiovascular. Essa doença também é extremamente prevalente, como vocês estão vendo, quase 1/4 do sexo masculino e 10% do sexo feminino dados do Brasil, mas frequentemente passando 2 dígitos em vários países do mundo. E na doença cardiovascular, ela ainda é muito comum. Então, sim, a apneia do sono pode interagir com o paciente já com uma doença cardiovascular e piorar muitas vezes esse contexto da doença cardiovascular e, por vezes, você pode também a relação inversa. Por que ela é muito comum, distúrbios do sono, a apneia do sono, nas doenças cardiovasculares? Porque, muitas vezes, os mesmos fatores de risco que estão associados com a hipertensão, com a fibrilação atrial, com a doença coronariana, são também fatores de risco para a apneia, e isso faz com que tenha frequentemente situações acima de 30%, muitas vezes chegando quase a 2/3, e são vários dados da população. Essa aqui é uma artéria seccionada, só para mostrar que hoje existe vários mecanismos que vão levar à lesão dessa artéria e facilitar o processo que a gente chama de aterosclerose, que é, obviamente, com essa placa de gordura inflamatória também, extremamente complexa, a predispor esse paciente a aumentar o risco de infarto e de AVC. E o tratamento, um grande gap, isso já foi discutido também, eu sei que na parte da manhã, pode promover redução da pressão arterial, especialmente no contexto do paciente mais grave, e também potencialmente reduzir eventos cardiovasculares, principalmente naquele paciente que não teve um evento cardiovascular prévio. Tem dados em homens, em pessoas da terceira idade e mulheres, mostrando que a apneia do sono não tratada aumenta o risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e que o tratamento com CPAP pode reduzir este risco. Então, de novo, chamando atenção para esse grande problema. Quais são os gaps do tratamento da apneia? Nós temos vários, é isso que nós vamos discutir aqui, né? A falta de acesso a tratamentos como placa de avanço mandibular, terapia miofuncional e também a falta de acesso ao CPAP. Nós temos exemplos, e eu participo junto com o Dr. Alan, que está aqui presente, com o apoio da ResMed, no projeto Hermes, já foi apresentado aqui de manhã, onde nós estamos discutindo, realmente tentando fazer, na primeira fase, uma documentação do status de diagnóstico e tratamento da apneia no Brasil, e, no segundo momento, obviamente, criar facilities para poder mostrar dados para o poder público que tratar a apneia tem que ser realmente uma das prioridades nesse cenário. Então, é basicamente isso que eu gostaria de dizer e finalizar com o seguinte contexto para a gente poder abrir para discussão. Sono e doença crônica, sem dúvida nenhuma, é uma via de mão dupla. Eu vou dar exemplos aqui. Então, distúrbios do sono podem piorar as doenças crônicas. Então, frequentemente, você tem um paciente com hipertensão arterial, que se ele tiver uma apneia do sono comórbida, além do prejuízo que ele vai ter no seu dia a dia, no seu sono, qualidade de sono, existem evidências que ele está mais associado com alterações da pressão arterial noturna e mais lesão de algum alvo, como hipertrofia do ventrículo esquerdo, etc. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas nós sabemos, essa via de mão dupla, que doenças crônicas e seus tratamentos também podem piorar o padrão do sono. Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ela pode, descompensada, piorar o distúrbio do sono, não só pelo aumento da diurese à noite, levando o paciente a acordar, mas também associado à predisposição que esse paciente tem de piorar, por exemplo, uma apneia do sono nesse contexto. E tratamentos. Algumas medicações podem levar, por exemplo, usadas na cardiologia, podem usar, por exemplo, podem induzir insônia. Então, a gente precisa entender esse loop e não negligenciar o distúrbio do sono. Nós temos tratamentos para várias doenças crônicas, não estou falando que no cenário perfeito, né? Mas nós precisamos tratar essa via, porque muitas vezes o desfecho do paciente, se não olhado de forma integral, ele pode ser, obviamente, extremamente prejudicial.
Já que usou a plaquinha do minuto, preciso parar por aqui. Muito obrigado. À disposição para atenção. Obrigado.